Nós vamos já, sem mais demora, para o nosso primeiro tema. O Tribunal Constitucional chumbou a petição do partido UNITA do documento em que pedia a consideração como inconstitucional, ou seja, a UNITA pedia que o tribunal considerasse inconstitucional a sessão plenária extraordinária que tinha como objetivo aprovar a documentação de destituição do presidente da República, João Lourenço. O tribunal fez sair o seu acórdão em que não aceita esse pedido da UNITA e eu vou agora aqui a falar com os meus convidados sobre esse tema. Manuel José, já era de se esperar esse posicionamento do Tribunal Constitucional? É verdade. É daquelas perguntas retóricas, né? Quando você pergunta aí, e já sabe qual é a resposta. Um Tribunal Constitucional de Angola não podia ter decisão diferente daquela que teve, né? É só para ver que se trata do presidente da República de Angola, o presidente do MPLA, que é o partido hegemônico de Angola, é o comandante em chefe, é mais, não vale a pena enumerar aqui, não sairemos daqui agora. E então é previsível essa decisão do Tribunal Constitucional. Até não sei se as pessoas estavam à espera de quê, né? Uma decisão. Se a própria Assembleia Nacional, que é considerado o areópago da democracia, fez aquela fanfarra, porque aquilo eu considero fanfarra a quando da discussão se o assunto iria ou não avançar, porque, aliás, mesmo quando a UNITA levantou o tema, já houve essa fanfarra mesmo também, né? De um assunto que é constitucional, né? Está lá na nossa Constituição, mas as pessoas, enfim, horrorizaram-se, alegando início de guerra, alegando arruaça, enfim. Portanto, eu, muito sinceramente, se for para irmos para os requisitos da notícia, essa é daquelas mesmo que eu chamo não notícia. Não notícia. Essa acordo do Tribunal Constitucional. É o previsível. E a previsibilidade no jornalismo, sobretudo, não abona muito, né? Porque normalmente o jornalismo trabalha mais com o oposto do previsível. Pois. E, Manuel José, eu ainda insisto em si. Se tivermos aqui que apontar caminhos para a saída dessa solução, dessas previsões, conforme o Manuel já disse que já era algo previsível, que caminhos devemos trilhar para deixarmos de ter essas previsões? Sim, é assim. Nós temos que nos habituar a fazermos leitura dos assuntos a partir da base, a partir da raiz, a partir das premissas. Eu costumo sempre dizer, e não fui eu que criei isso, quando um processo, um assunto, começa a partir das premissas de forma enviesada, de forma errada, não tem como a conclusão dar certo. Portanto, o problema da Angola não vai se solucionar com, como é que chama, destituição do presidente da República. Até porque, e foi mesmo aqui neste órgão, que quando falávamos desse pedido para a destituição do presidente da República, que eu havia dito aqui na TV Real, que mesmo que este processo fosse positivo e avançasse no nível do que a UNITA pretende, ou os deputados pela bancada da UNITA pretendem, o MPLA continua a não poder. Porque a destituição é sobre a pessoa do presidente da República. Se formos lá na Constituição, ver o que está lá,
seria vice-presidente. A ocupar o cargo de presidente. Então, a máquina estaria lá. E esse é que é o nosso problema, é o problema da Angola. É a máquina que está aí, né? MPLA, desde 1975. Já deu provas mais do que evidentes que com este grupo, com esta máquina, nós não vamos sair disso, né? O problema vai se manter. Portanto, o que as pessoas vão encontrando agora é escapatórias daqui, dali, mas não vai resolver o problema. Isso é como aquela questão do paludismo. Quando você está com o paludismo provado por uma análise, e você vai tomando uma série de paracetamol, enfim, aquilo, o paracetamol vai atacar a febre, um analgésico. Exato. Vai atacar a febre, mas o plasmódio vai continuar lá. O problema vai continuar lá. É exatamente igual com o problema da Angola. Portanto, enquanto este partido estiver lá, desde 1975 está lá, né? Ele próprio já deu conta, ele não consegue, não dá conta do mercado. Okay. E o pior é que ele não dá conta e também não deixa ninguém fazer. Então estamos nesse dilema. Ok. Doutor Alberto Coutinho, professor Alberto Coutinho, a linha do mesmo diapasão com Manuel José ou tem uma ideia diferente quanto à saída desse problema? Manuel José disse que já era previsível esse posicionamento do Tribunal Constitucional e defende também que enquanto o MPLA estiver no poder é impossível acabarmos com estes problemas. A linha no mesmo diapasão ou tem uma opinião diferente? Não, a minha ideia termina logo com a opinião do Manuel José. Mas antes, porém, dizer que a UNITA, enquanto oposição, o partido da oposição, sempre vai procurar mecanismos para recorrer quando alguma questão não for favorável. E muitas das vezes eles fazem de forma direta, de forma direcionada. Ao fazer isso, vem mostrar ao povo, vem isso a quem está do outro lado, que o caminho é este, seria esse. Ainda nunca vi agirem por si só, usarem caminhos que trazem contendas entre as partes, não é? Mas infelizmente existe um outro lado que é insensível a quando não é, de soluções que venham tanto beneficiar a todos. Como disse bem Manuel José, a Assembleia Nacional é um local onde, na verdade, defende-se o povo, é um lugar onde tanto poderíamos dizer até a reserva moral de uma sociedade, de uma comunidade. E quando falamos desse acordo, se calhar uma ou outra pessoa poderá fazer confusão na interpretação desta informação, dizer que quando foram à votação, à discussão deste assunto, reclamou-se bastante os moldes como foi guiado, foi conduzido ao assunto. Por acaso, segundo o regimento interno, ela não dá abertura para que cada deputado levante as mãos, mas sim a votação é secreta. Então, realmente é isso que a UNITA discute e procura outros órgãos para procurar solução de forma, digamos assim, aceitável. E não vejo uma outra, digamos assim, abertura do outro lado, que é o partido do MPLA, a bancada parlamentar do MPLA, a ceder uma situação do gênero. Como sabemos, o partido que sustenta o governo é o MPLA e o presidente da República é o presidente do MPLA. Logo, ao levar esse assunto a um outro órgão, que é o Tribunal Constitucional, nós estamos a ver aqui uma solução que venha favorecer. Aqui o favorecimento não vai para a UNITA, porque esse processo de destituição do Presidente da República, ela está levada de relatórios, né, isso que espelham o que é que levam esse processo a cabo. Então, logo, a população, o povo, toma conhecimento porque é da destituição do Presidente da República, que, a meu ver, não é inconstitucional, é meramente constitucional e de lei. Quando não havia motivo de alarido, era simplesmente seguir o regimento e tenho certeza que, digamos assim, o assunto seria guiado de forma formidável. Ok. Muito obrigado. Doutor Jacinto Sapalalo, o senhor que é
formado em direito, domina bem as leis. A minha questão é a seguinte: as deliberações dos tribunais são de cumprimento obrigatório. Com esta resposta do tribunal, cai por terra a intenção da UNITA em destituir o Presidente da República, ou ainda esse processo tem pernas para andar? Bom, muito obrigado pela palavra que me foi concedida. Para dizer que não, esta intenção da UNITA não cai infundada, tem termos para andar, porque nós temos as leis e a UNITA tem toda a força, tem homens preparados para poder fazer valer esta intenção. Só cabe aos tribunais, portanto, darem o procedimento adequado que é de acautelar todos os passos e fazer sentir esse pedido. Porque, de facto, o pedido de destituição do Presidente da República está consagrado no artigo 129. E não é preciso fazer, portanto, a descrição de todos. Basta só um. Ok? Por exemplo, se o Presidente cometer um ato de vacatura, dá logo acesso à destituição dele. Ok? Para não citarmos outros. Então, só até ali, a UNITA tem certa razão em pedir este pedido, em realizar, ou seja, em solicitar este pedido de destituição. Mas sobre o chumbo que nós estamos a ver, eu tenho a dizer que este elemento encontra-se mais no âmbito do número 23 do artigo 284 sobre o regime da Assembleia Nacional. Aquilo que o meu colega, o nosso professor, fez aqui em termos de descrição, que trata-se dos meandros sobre o processo de votação que foi realizado lá na Assembleia, que foi, tanto, ou seja, feriu aquilo que é a própria norma. A votação seria secreta, não seria aberta. E nós achamos que ali houve um processo de equação, houve, portanto, da bancada parlamentar da outra parte, neste caso, do partido que governa, que, na sua maioria, os deputados foram coagidos para poderem ter aquele procedimento. É nessa perspectiva onde a UNITA interpôs este recurso e o meio foi chumbado. Mas dizer que e para esclarecer os internautas, o que foi chumbado não é a proposta em si de destituição, mas sim a petição que a UNITA solicitou sobre os meandros de votação que aconteceu na Assembleia, que não obedeceu aquilo que é o artigo 284, este sim é que criou um ambiente de contestação e o tribunal, que é um órgão de instância superior, chumbou, mas que não devia se proceder desta forma. Porque eu acredito que, mesmo sendo um órgão que faz parte do governo que está a dirigir o país, nós precisamos de entender que estamos numa era onde as coisas tendem a mudar, a mudança. E se fazermos um pouquinho de percurso naquilo que está a acontecer em outros países, okay? As alternâncias só estão a acontecer porque, de facto, os tribunais estão a ser decisivos nestes processos. Então, há aqui uma necessidade de chamarmos a razão aos nossos juízes que conduzem os nossos tribunais, que é preciso também pautarem pelo princípio de imparcialidade. A imparcialidade faz bem. E isso é que vai oferecer certa confiança ao cidadão de que, de facto, os nossos tribunais ainda assim merecem a nossa confiança. Quando não pautarem por esta conduta, estaremos a criar um ambiente negativo. Então, indo mais uma vez na pergunta que me coloca ainda, assim há luz verde para a UNITA continuar com este processo, porque está lá considerando a Constituição, e só vai depender da vontade das partes, porque é exatamente o que temos de ver. Como dizia alguém que você não pode se queixar, ou seja, o porco não pode se queixar ao jabai. Nós estamos aqui diante de uma situação complicada. Temos o tribunal, que faz parte do governo, que está a dirigir o país,
E é no mesmo tribunal onde está a ser endereçado, ou estão a ser entregues os processos todos. Nunca ninguém vai aceitar um árbitro, tanto ele faz parte daquela equipe e, ao mesmo tempo, prejudicar a sua equipe. Então, temos este grande desafio, mas, ainda assim, lança-se também este ambiente para que todos possamos contribuir com a nossa valência e pedirmos aos nossos tribunais que deviam ser mais proativos, mais exemplares, mais imparciais, mais prudentes, porque no fundo está em causa a nossa democracia, no fundo está em causa o nosso Estado democrático de direito. Deixa-me só reforçar Exato. uma ideia, saída ali do colega do painel. O grave problema aqui é o seguinte: nós não estamos ainda a discutir o próprio processo de destituição. Exato. Na Assembleia Nacional nem sequer entrou, ou seja, aquela discussão que houve era só para colocar para dar entrada, na agenda, exato, para entrar, e foi liminarmente vetado. E é sobre esse veto que a UNITA recorreu. Tá vendo? Exato. E posto no Tribunal Constitucional exatamente a mesma coisa. Não é ainda o processo de destituição. E outra coisa, não se trata da UNITA ter ou não ter razão. Aliás, porque a própria UNITA, os próprios deputados da UNITA, eu ouvi o presidente do grupo parlamentar, Berti Chiaca, dizer que essa petição, essa solicitação não é da UNITA. É uma iniciativa de deputados. É óbvio que ligados à bancada parlamentar da UNITA. Mas o problema está lá atrás. Quem é presidente do tribunal? As pessoas têm que. Nós temos que dar nome aos bois. Quem é presidente do Tribunal Constitucional? Quem coloca, da forma como está a nossa legislação toda, em geral, os juízes presidentes dos tribunais, quem os coloca lá é o presidente da República. Nomeação, não votação. Né? Há aquele processo lá, por exemplo, escolhem três indivíduos e dos três, fazem um concurso curricular, os três. Mas esses três depois têm que ir ao crivo do todo soberano Rei Leão para escolher um. E nós vimos nas anteriores escolhas, foi até escolhido os menos votados. Né? É só para ver. E a pessoa que está em causa, que é o Presidente da República, né? É que a petição quer destituir. Então, mas essa pessoa também que está no Tribunal Constitucional, quem colocou lá é o próprio Presidente da República. Eu não estou a ver esse Tribunal Constitucional de Angola decidir em desfavor do Rei Leão, perceba-se, Presidente da República. Não tem como. E no meio disso tudo, essa questão para os três, onde é que fica a independência dos poderes? Nós sabemos que temos poderes executivo, legislativo e judicial. Estão a querer dizer que não há independência? Não, estão a querer dizer como? Os meus convidados. Porque eu posso somos nós. Não, é o seguinte. O que eu concluo nas vossas análises é isso. Então quero perceber de vocês. Abelardo, você só concluiu mesmo por via da nossa análise que nós não temos independência do. Eu estou aqui com os senhores como analista. Eu estou aqui com os senhores como analista. Todos os órgãos, vou responder então. Que resposta? Todos os órgãos chamados de soberania em Angola, incluindo o Parlamento, e isso dito pelos próprios parlamentares. Os próprios parlamentares. Não há independência nenhuma. Qual é o órgão independente aqui? Nós só temos um órgão. Aliás, se verificar a Constituição, a própria Constituição também já amarra a tal Constituição chamada atípica. Né? Se fores para qualquer dicionário de língua portuguesa, atípico significa anormal. Então, como você já tem uma Constituição anormal? E nós aceitamos, nós estamos a aceitar essa Constituição. É anormal, mas nós estamos a aceitar.
A separação de poderes aqui na nossa república é meramente uma informação que nos é passada, é separada, mas a prática não é. A título de exemplo, como disse bem Manuel José, os deputados, o que é que fazem na Assembleia? Os deputados são livres de inspecionar a atividade do Executivo. Acontece recentemente na província do Uís, um grupo de deputados da bancada parlamentar da UNITA, ao exercerem a sua atividade de visita, constatação, foram impedidos, mas a Constituição da República e o regimento parlamentar dá abertura para os parlamentares, que são os deputados, fazerem visita a qualquer momento e a qualquer hora que quiserem, apenas formalizarem um escrito, sem, independentemente de receber um veto de quem governa aquela determinada área. Logo, nós não temos separação dos poderes, não. Os poderes estão concentrados no titular do Executivo, aqui acabou de falar Manuel José. Qualquer informação, qualquer abertura que se dá atualmente é porque houve, digamos assim, uma aceitação do titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República. Então, logo, não estamos a ver um processo como este de destituição da República, que não tira o MPLA do poder, simplesmente retira o Presidente da República para a troca de um outro Presidente e ser aceitado. É claro que vai ser vetado até outros órgãos de informação estão mesmo a dizer, não é isso? O sonho da UNITA morre, não é isso? Ao ser chumbado o pedido de destituição do Presidente da República. Logo, não há coerência na informação, porque um dos problemas no nosso país é informação, comunicação. Não se comunica bem, na verdade. Sim, para acrescentar no que o professor Alberto disse, só por causa desta concentração dos poderes na pessoa do titular do Poder Executivo, nós continuamos a notar que a máquina está pesada. E a partir desta altura, o Presidente da República não consegue ter tanto uma ideia real do país, não consegue ter um olho clínico para poder fazer o diagnóstico daquilo que o país vive e o país real que nós temos hoje. E isso só prejudica o angolano. Porque se é o presidente que tem de nomear até um administrador, já não é normal, é anormal. É aquilo que o meu colega do painel também falou, o jornalista. Nós estamos a falar de uma Constituição que é um instrumento jurídico legal, okay? Que tem poderes para, portanto, dar a normatização, não é, do sistema de Estado. Mas a Constituição está eivada de irregularidades que só prejudicam o próprio cidadão angolano. E havia uma necessidade de poder, tanto, ser reversa a questão, no sentido de que todas aquelas que são as premissas plasmadas na própria Constituição, okay, algumas deviam ser, tanto, esvaziadas, sobretudo a partir do titular do Poder Executivo, que tivesse simplesmente uma responsabilidade de ser o fiscalizador, já que faz o inverso, porque no Estado Democrático de Direito, quem fiscaliza o legítimo, ou o principal fiscalizador é o povo, okay? A quem pertence o poder. Mas nós, no nosso país, essa realidade está distante. Okay? Então, só para poder esvaziar esses poderes excessivos, okay, passa o pionagem que o Presidente da República tem, que fosse um mero fiscalizador, o restante ficasse para outros departamentos, que ele não fosse mais o Presidente da República, o chefe do Estado, titular do Poder Executivo, comandante em chefe. Quer dizer, nós temos aqui uma situação de coisas inacreditáveis e logo a máquina está pesada. Só por isso que o país não anda. E outro problema que nós temos é a insensibilidade deles receberem a crítica. Infelizmente, nossos dirigentes que governam o país não são sensíveis a críticas. Quando alguém critica porque é da oposição, mas acho que a vida do cidadão não é feita desta forma. Todos nós devíamos saber que uma crítica não vem só por acaso. Uma crítica surge para poder dar um impulso e se melhorar naqueles erros que estão sempre a ser cometidos no dia a dia. E sublinhar só rapidamente mesmo que quando os colegas disseram que isso não avança, a máquina não é por incompetência, incapacidade, não. É que humanamente não é possível
Não é possível um ser humano ser tudo isso que a nossa Constituição induz. Um indivíduo não tem como, ele humanamente não tem essa capacidade, do ponto de vista humano. Né? Ele não tem como é que você vai controlar o que se passa no Chipindo, em areia? Não há capacidade humana. Tá vendo? Essa concentração que você faz é só mesmo para atrapalhar, só atrapalha. É por isso que os outros estão a evoluir, né? É por isso que os outros vão sectarizando. É por isso que os outros têm as chamadas partilhas, né? Tem eleições gerais, depois tem eleições autárquicas, não é? Não dá, países desenvolvidos no mundo, a Alemanha, é federação. Por que é federação? Porque não dá, o Brasil, são vários estados, os Estados Unidos são Estados Unidos da América. Uma lei num estado norte-americano pode não ser a mesma no outro estado. Por que é isso? Não dá, o presidente dos Estados Unidos não pode supervisionar todos os Estados Unidos da América. Humanamente não é. Eu não sei porque que aqui em Angola julga que alguém vai conseguir. Eu até, humanamente, se me colocasse nesse lugar, eu próprio, por coerência, achar que pode dizer, não, ele está dizendo porque não está lá. Eu, por coerência, eu próprio rejeitava. Porque eu não vou conseguir. A priori não dá. E até essa questão da Constituição, eu também vou mais longe. Que o problema não está na Constituição. Até a Constituição é atípica, mas não é a Constituição. Veja a questão dos modelos, não é o tema que está aqui. Nós já tivemos sistema de primeiro-ministro. Né? Mas aqui em Angola, aquele primeiro-ministro não era o primeiro-ministro, eram os primeiros dos ministros. Não decidiam nada. Até porque quem dirigia o conselho não, como é que chama, aquele órgão colegial, conselho de ministros, sim, quem dirigia é o presidente da República. Não era o primeiro dos ministros, no nosso caso. Então, o problema não está no modelo. Você até pode pôr na Constituição. Veja a questão da destituição. Está lá, eu até sei, eu não sou jurista, mas eu sei qual é o artigo até. Está lá. Qualquer pessoa que sabe ler, consegue ler, vai ler. Mas veja a confusão que fizeram quando se levantou isso. Inclusive manipularam pessoas, naturalmente inocentes, para fazerem ver que, olha, esse aqui só querem confusão, esse só querem guerra. Não, é constitucional. Está lá. O problema é que eles não concebem, quer dizer, eles acham que têm tanto poder, e eles nem sequer imaginaram, foi uma parte também de surpresa. Nunca se calhar lhes passou pela mente que alguém um dia ia pegar naquela coisa. É nessa parte que eu concordo um pouco com os colegas aí, tudo bem. Quer dizer, tem que se fazer, alguma coisa tem que se fazer. Tem que se fazer, sim. Porque eles nem sequer eles não contavam. Eles se surpreenderam. Esses homens afinal vão fazer isso. Eles nem sequer cogitaram. Mas está lá na Constituição. Okay. O que pressupõe dizer que nem eles próprios dominam aquela Constituição, que é deles mesmo. Okay. Tá. Muito obrigado pela abordagem desse primeiro tema. Assim, caro telespectador, mais uma vez queremos agradecer a vossa presença do outro lado, a acompanhar o seu programa Visão dos Factos. Vamos de seguida ao segundo tema, que tem a ver com a diferença ou diferendo que envolve o Executivo e as centrais sindicais. No pretérito mês de março, as centrais sindicais declararam e puseram em prática uma paralisação de 3 dias por conta da falha nas negociações, uma vez que as centrais sindicais solicitam a revisão do salário nacional e da função pública. Os sindicatos pedem um aumento na ordem dos 250 mil kwanzas como salário mínimo nacional. Depois da paralisação, na semana finda, as centrais sindicais e o executivo voltaram-se a sentar à mesma mesa e mesmo depois dessa paralisação não houve consenso neste último encontro. E desta feita as centrais sindicais ponderam avançar para a segunda fase da paralisação
que poderá acontecer já neste mês de abril. Eu vou começar com o doutor, estou sempre a dizer doutor, com o professor Alberto Coutinho. Professor, acredita que essa situação poderá conhecer um final feliz? Bem, destas negociações não se esperam término feliz. Infelizmente, pelo contexto que a gente vive, conhecer quem nos governa, infelizmente não esperamos um fecho exitoso que venha a beneficiar a todos. Olha que os maiores prejudicados venham a ser os trabalhadores e se não mesmo a sociedade no geral, porque a greve tem consigo um lado negativo. Qual é o lado negativo? A não produtividade, porque os trabalhadores não vão afluir a seus locais de trabalho e logo não haverá produção. Então, automaticamente, seria bom ser que, do outro lado, que é o governo, não é isso, o executivo, olhasse para isso com uma maior responsabilidade, porque trata-se de famílias. E se na verdade está na mesa um processo de negociação, um caderno reivindicativo, que ao ver do governo não vem satisfazer, não é isso, economicamente os seus intentos, eu acho que teriam que achar o meio termo. Se o sindicato já abre uma margem de pelo menos um salário mínimo de 100 mil, que a princípio não seria este no caderno reivindicativo, eu acho que já estão a caminhar bem. Um salário menos de 100 mil, olhando para o contexto social, aquilo que digamos assim, a oferta de bens e serviços, o custo de vida que hoje a gente vive, tenho certeza que um salário abaixo de 100 mil não vai satisfazer em nada. Portanto, era bom ser que o governo olhasse para isso com uma certa responsabilidade, na verdade, e os trabalhadores merecem. Não é só simplesmente o salário também, mas também fala-se sobre, digamos assim, a qualidade de trabalho, o serviço, aquilo que... a dignidade no trabalho. Também fala-se disso no caderno reivindicativo. Então, é um pacote cheio, mas o que mais soa é o salário, é o valor monetário que os trabalhadores devem aferir. Então, esperamos que do outro lado haja sensibilidade, olham para isso com responsabilidade para que saia, termine bem essa negociação. Mas, olhando para o contexto atual, não vejo, estamos a partir para a segunda vaga, começaram a negociar há 2 dias ou 3 dias para cá e não houve consenso, não vejo aqui, não vislumbro um tempo curto para que o governo aceite, na verdade, a proposta dada pelos sindicalistas. Manuel José, o executivo diz não aceitar a proposta das centrais sindicais, proposta esta que vai de 100 a 250 mil kwanzas, e o governo nega-se até mesmo a pagar 100 mil kwanzas como salário mínimo nacional, com a justificativa de que não há liquidez para poder suportar este aumento salarial. Na sua análise, justifica esse posicionamento do Executivo? Bom, como eu sou amante do rigor, e as informações a maior parte das informações que são colocadas ou são publicadas não tem rigor. Explico-me. Essa sessão que colocou, que o caro jornalista coloca, não foi dessa reunião. É anterior já. Portanto, nem sequer houve negociação. Não há negociação. E eu vou me socorrer do líder, do fundador da UNITA, Jonas Savio, uma frase em que ele dizia: você só vai para uma negociação quando você tiver uma contrapartida. Né? Senão, você não chama aquilo de negociação. É uma imposição, vão te impor. É que os nossos sindicatos estão a sofrer. Eles não vão negociar. Primeiro é que eles se mostram como pedintes. Né? Chorões mesmo, com as aspas. Todos vão para a mídia, nós queremos dialogar. É o governo que faz o fim-capé, como se fosse o rei dos bandidos, como se diz na gíria. Portanto, só por ali já não há negociação. E por que não há negociação?
Porque o que os sindicatos estão a fazer, eu disse aqui na edição anterior, não fere, não belisca. Pode parar, vai parar agora a segunda vez, pode parar, não belisca, não afeta. Manuel José, qual deveria ser o posicionamento das centrais sindicais para pressionar o governo a negociar conforme Olha, eu vou me socorrer do professor Osvaldo Caolo. Por mim, isso que os sindicatos estão a fazer não seria dos sindicatos. Né? Tem que haver um dia nessa terra, nesse país, né? Uma atitude, uma medida tomada pelo cidadão nacional. Porque essa questão não afeta o sindicalista, não afeta só o sindicato. Até sindicalista que aquilo também não nos afeta. Não afeta. Há sindicalistas bipolares. Finge que está a negociar aqui, mas depois vai do outro lado também e diz uma outra coisa. Portanto, para mim seria uma medida do cidadão. Né? Parar tudo. Mas o cidadão não precisaria de alguém que lhe conduzisse. Aí é que está o problema. E nesse caso não temos as centrais sindicais que podem ser... Aí é que está o buziles da questão. Quem é? Mas nesse caso as centrais sindicais... Quem é? Não! Não são elas que representam os trabalhadores? Sim! Mas também aqui há um contrassenso, desculpa, há um contrassenso. Acho que o Manuel José também acompanhou essa entrevista ou esta reunião que aconteceu na diáspora relacionado aos cidadãos angolanos que residem na diáspora que vão receber, digamos assim, uma oferta ou um crédito de valores e esse dinheiro não encontra-se no banco, mas encontra-se com o indivíduo num gabinete. Há um contrassenso aqui. Quando o país reclama, os sindicais reclamam aumento de salário aos trabalhadores e aparece o indivíduo a divulgar uma soma de valores para distribuir a empresários que vivem na diáspora são angolanos, eu acho que aqui há um contrassenso, não há sensibilidade daquilo que a gente sempre fala aqui. Não há responsabilidade, na verdade. Então, precisa... Eu não sei qual é a coragem, às vezes, que alguns líderes têm tido, nossos governantes, a aparecer nas televisões, nas rádios, a falarem de forma apaixonada como dirigem o país. Isso não se aceita, na verdade, porque na sua casa tem um pouquinho de carne, picanha, e aqui, coitado do angolano, ainda tem que lutar mais com a lambula. Infelizmente, a própria lambula que está a ser pescada já não nos dão diretamente, temos que comprar a um preço alto. Quer dizer, há uma cena, há uma série de situações, há uma confusão que o país se encontra, mas infelizmente quem governa está simplesmente calado, sereno. Ainda vim falar de turismo, que ao nosso ver não há lógica ainda, porque o nosso país não está desenvolvido, nem via de desenvolvimento o nosso país se encontra, por acaso. Então, precisam ter um pouquinho mais de honestidade. E às vezes, quando partem para uma plenária como essa, tem que pensar, refletir o que é que você vai falar. Então, no teu discurso, quero ver, eu vou ler, se na verdade vai de encontro ao momento que o país vive ou não, porque divulgar um valor desse, eles estão a pensar que se calhar o país ainda, a maior parte são analfabetos, infelizmente não, ok? Infelizmente não. Até aquele que não sabe escrever, hoje já consegue ouvir e entender, porque o país está a obrigar assim. O país está a obrigar simplesmente ouvir e perceber que alguma coisa não está bem, precisam se rever. Isso não é normal. Não é normal. Deixa-me só, porque eu fui interrompido. Exato. Estava a concluir o meu raciocínio. E ainda bem que o meu colega aqui até ajudou-me a colocar isso. É assim, mesmo entre os alfabetizados, também a maioria é distraída mesmo. Determinados assuntos que são colocados na praça pública são chamados de manobras dilatórias. Isso, como o colega mencionou aqui, não foi por acaso. Se o meu colega verificou e os telespectadores verificaram, o que é que veio a seguir? O que é que veio a seguir a essa declaração? Foi um encontro entre o Rei Leão, digo aqui Presidente da República, poderão haver telespectadores a chegarem e não perceberem o contexto do Rei Leão. O Presidente da República, né, teve um encontro com elementos da diáspora. Não é acaso. E o meu colega estava falando de Norberto Garcia, é isso? Exatamente. Sim. Mas quem é Norberto Garcia?
Roberto Garcia é diretor, não sei qual é a denominação, do Gabinete de Ação. Veja bem, ação psicológica. Entramos no século XXI. Ação psicológica é o quê? Não é por acaso. Voltando aos sindicatos. Quando eu estava a dizer que não há negociação, né, tendo como base aquilo que Jonas Savim me dizia, tu quando vais para uma reunião tens que ter um elemento de peso, tens que ter força, que é para dizer, não, eu vou negociar. Não é? Não vais como se fosse, te imporem as coisas. Veja bem, mesmo do lado do governo, todas as pessoas que entram nesta chamada negociação não têm capacidade de decidir. A ministra do Trabalho não tem capacidade de decidir, senão nós vamos estar a nos contradizer nós mesmos aqui. Né? Quando falamos do tema anterior, o que é que nós dissemos? O governo, essa é a Constituição que está a dizer, o governo é unipessoal, traduzindo ou ajudando a entender, unipessoal, está numa pessoa. Governo é uma pessoa, por isso é que eles mudaram a denominação executivo. Que é para confundir. Normalmente quando você atira um termo bonito, confunde a plateia. O governo em Angola é unipessoal, está numa pessoa. Enquanto não houver uma reunião dos sindicatos ou qualquer outro representante dessa classe em questão com o Rei Leão, você não tem negociação nenhuma. Porque a ministra do Trabalho, quando vai para ali, ela aguarda por uma orientação. Não tem poder de decisão. Qualquer outro ministro, ministro de Estado, ministro da esfera tal, nenhum ministro em Angola tem poder de decisão. O único que decide, eu até estou sendo repetitivo, é o Rei Leão. É ele que decide. Então, se houvesse aquilo que o meu colega disse aqui, sentimento e responsabilidade, como é que eu posso dizer? Responsabilidade mesmo. Seria, ele não está em Angola, porque ele viaja muito, não sei se está aqui, está cá ou está lá. Ele não ouve isso. A reunião tem que ser com o meu ministro do Trabalho, o ministro sei lá de onde. É ele que decide. Eu me lembro que o ano passado, foi ele que zerou um decreto, não sei se é decreto, mas é uma coisa que ela assinou, em que ele atribuiu 6%. Foi mesmo os professores universitários, vá. Estavam a pedir um determinado aumento e o presidente da República concedeu 6%. 6%. E não resolveu. Tanto não resolveu que nós viemos parar aqui. Né? Entraram já outros sindicatos, incluindo a própria UNTA. UNTA que sabemos que tem origem lá dentro do próprio partido que dirige Angola. Não é? Então, a negociação, para eu chamar de negociação, tem que estar lá o Rei Leão e as centrais sindicais. Porque ele é que decide. Ministra do Trabalho não decide nada aqui. Ela vai sair dali, ok, anotamos o vosso coisa, e vai pedir para o Rei Leão. Podemos fazer isso. É por isso que está a dizer que a tal negociação, que para mim não é negociação, porque não houve negociação nenhuma aí. Né? Quer dizer, não houve consenso. Já não havia. E os sindicatos estão a dizer assim, independentemente do caderno reivindicativo, em que eles apresentam aquele teto de 240% assim, né? do salário, né? Eles estão passíveis, estão abertos a negociar. Eles próprios dizem, podem ir até onde o governo acha que seja um meio termo. O problema é lá, porque eles já disseram, não assim oficialmente, eles já disseram que, eu ouvi um dos dirigentes desse partido dizer assim, ninguém pode dar aquilo que não tem. Já está claro ali, essa lá, até um que disse que são lunáticos, chamou de lunáticos as centrais sindicais, por causa da proposta que eles fizeram. E veja que a proposta foi baseada em estudo. É a cesta básica. Como é que está a cesta básica hoje?
está acima daquele valor proposto. Está 300 e tal mil. Cesta básica, que foi determinada pelo próprio executivo. Então, se você não é um trabalhador, não tem margem, o teu ordenado não consegue comprar a cesta básica, você não está fazendo nada. Está trabalhando para quê? Não está fazendo nada. Exato. Até incoerência da parte do próprio executivo, que eu repito, é unipessoal. Eu quero ver aqui uma negociação onde vai o senhor Rei Leão. Ele não falou com a diáspora um bocado. Exato, falou. Não falou? Falou. Então fala também com as centrais sindicais. Não pode falar? Até você lançar um desafio mesmo para o presidente da República. Chama ainda, então não são irmãos dele também. Não são da mesma pátria. Não é angolano também. Então não chama as centrais sindicais por quê? Ele não é dono disso tudo. Chama as centrais sindicais. Reúna mesmo. Como ele fez com a diáspora, ainda por cima, quer dizer, avançou informações ali, não vale a pena, não é o tema também. Mas chama as centrais sindicais. Quer dizer, ele quer mesmo que vamos só parar de novo, vamos para a segunda fase, criar esse transtorno, porque como o colega disse aqui, essas paralisações prejudicam mais os próprios trabalhadores. Aliás, nós falamos aqui dos descontos que eles querem fazer, não sei se já fizeram. Já. Não, os grevistas já vão mesmo descontar. E há alguns que vão começar a recuar. Vão ver, não está, vão recuar. Então por que não aparece mesmo alguém, quer dizer, é aquilo que o meu colega aqui disse, quando apelou, né? Quer dizer, para mim é mesmo o lado humano da pessoa. Trabalhador está a reclamar, você vai pagar um mais velho, um cidadão adulto, que tem família, que tem filhos, que tem mulher, e a mulher também, que tem marido. 33 mil, é 33 mil, está salário mínimo. 32 mil. Se um saco de açúcar, 50 kg, está 80 mil. Quer dizer que esse trabalhador nem sequer consegue comprar açúcar. O arroz está 25. Se comprar um saco de arroz a 25, lhe sobra mais ou menos quanto para na conta? 7 mil. Vai comprar o que com 7 mil? Então eles não sabem mesmo quanto é que eles gastam num pequeno almoço só. Eu gostaria de saber. Um pequeno almoço só. O presidente da República mesmo. Quando toma um pequeno almoço lá na casa dele, lá no palácio, gasta quanto? Só mata-bicho mesmo. Pequeno almoço. Ok. Eu não acredito que seja 32. Tá bom, tá bom. Vamos avançar. Doutor Jacinto Sapalala, qual é o seu parecer sobre esse processo negocial entre o Executivo e as centrais sindicais? Bom, eu primeiro vou concordar com os meus companheiros do painel, aqui o professor Alberto e o jornalista Manuel José, para dizer que não houve negociação, que houve uma tentativa de negociação. E para o caso que se coloca, nós temos que encará-lo de uma forma séria e não tratarmos este assunto de maneira apaixonada, porque está-se a falar de uma classe que tem uma responsabilidade acrescida no setor público, assim como privado, que é a questão dos trabalhadores. Portanto, os trabalhadores são aqueles que têm a responsabilidade de alavancar as empresas em termos daquilo que é o seu modo operante. Quando eu disse que não houve negociação, houve uma tentativa de negociação, estou a querer dizer que, e ali recuo um pouco, porque eu ouvi um despacho que as centrais sindicais fizeram por intermédio de um áudio, onde eles reclamavam. Eles diziam que, para o seu espanto, o governo não teve um feedback com o titular do Poder Executivo. E é aquilo que o Manuel José disse. Então, se para essas questões o presidente é a última tábua da salvação, não tem necessidade de estarem aqui a fazer esse tipo de sei lá, né? Para nos fazerem entender que existe aqui uma suposta negociação que não vai resultar em nada, porque o que se reclama é, agora que essa tentativa falhou,
o governo continua com a sua posição de reajustar os salários na base de 25%. Mas isso só para o próximo ano. Ok? O governo continua na sua posição de que a solicitação que as centrais sindicais fizeram para reaver a questão dos trabalhadores que estão em zonas recônditas, também o governo só vai responder caso haja condições financeiras suficientes. Não se sabe quando. Sobre a questão do IRT, o governo continua na mesma posição, não trouxe nenhuma ideia. Quer dizer que o IRT vai prevalecer, os trabalhadores vão continuar a sofrer os descontos, e isso também está a criar uma certa série de alaridos. O governo continua na posição de que o pagamento do salário dos trabalhadores, quer seja na função pública como na função, quer seja na função pública como no setor privado, será sempre 50 mil para será para as 50 mil para as microempresas, ok? 60 mil para as médias ou pequenas empresas, 70 mil para as médias empresas, ok? E 100 mil para as grandes empresas, ok? Isto, associado a outros elementos, está a criar uma série de contestação, ok? E, juntando ao útil ao agradável, que quer seja os professores do setor público, quer sejam os professores do setor privado, universitário e outros, sobre essa situação, não há um consenso com o governo. Daí a decisão de que eles vão continuar, e nós na vez passada já alertamos que, em caso de não haver um consenso, a greve vai continuar, a segunda fase, que será de 22 a 30 de abril. Como já disse o professor Coutinho, quem sai a perder com essa questão, porque a greve tem uma desvantagem, são mesmo os próprios trabalhadores. Então há uma necessidade, né, do governo olhar para esta questão com uma certa responsabilidade, como disse o jornalista Manuel José. Se, afinal, tudo depende do Presidente da República, não, do Presidente da República, que venha de cima, o Presidente da República, que convoque o encontro com as centrais sindicais para dizer que ele é o último a decidir, porque tudo depende dele, porque as ministras só estão a fazer aqui um verbo aparecer. São auxiliar, ministro, auxiliar do titular do Poder Executivo. São ajudantes. Sim, que só estão a aparecer ali para dizer que, olha, estamos aqui porque testa de ferro. Então, o Presidente da República, que convida as centrais sindicais para ter uma noção, da situação real, da situação das greves, porque isso acaba por prejudicar os encarregados, acaba por prejudicar os próprios professores, porque muitos agora ficam com medo, e nós ouvimos ali no despacho que as centrais sindicais fizeram, que no mês de março houve um desconto excessivo e de uma forma brutal que acabou. Eu pessoalmente também tive um desconto de 15 mil quase. Okay? Então isso não é bom, é preciso que se reveja essa situação. Logo. Não, e também para ajudar aqui o meu colega, também é uma oportunidade para o próprio Presidente da República esclarecer como é que está a situação. Porque eu acho que o problema maior ali é a falta de transparência. Quer dizer, não há esse encontro, porque ele vai ter que abrir para falar dos cofres e tal. Ele tem que dizer, até uma oportunidade dele próprio dizer às centrais sindicais, olha, não, nós aqui não temos como mesmo, a economia está assim, assim, assim. Nós só podemos ir mesmo até aqui. Tá vendo? Aquele pedido que você está. Mas ele tem que dizer isso, explicar isso, porque ele é o dono do cofre. Ele tem que explicar isso às centrais. Se calhar até, ele pode convencer as centrais sindicais. Os sindicalistas também vão vir, vão dizer, não, olha, o presidente explicou bem. Nós afinal estamos a falar à toa. Não, ele explicou, porque senão vai criar também constrangimento lá no cofre e tal. Ele tem que fazer isso chama-se transparência. Não é? Porque se o menos até uma momento conversou com o diáspora, vai conversar com a diáspora por quê? Não conversa comigo para que estou aqui também. Não é? Okay. Exatamente. Então, para dizer que nós não precisamos aqui ter que
percorrer caminhos para podermos entender a realidade. Não, a questão está visível. A questão está visível e é mesmo de lei. Está lá no artigo 50, 51, onde as sindicais têm essa legitimidade de, em caso de haver irregularidades, convocarem uma greve e a partir da greve que o governo tem a responsabilidade de resolver os problemas que os trabalhadores a nível nacional estão a colocar para que o mesmo encontre uma solução. Isso é possível. Que venha o Presidente da República para poder dizer que, olha, ou seja, dar um melhor esclarecimento, já que é o que nós ouvimos aqui, porque as centrais sindicais também reclamam que o governo não foi ter com o titular do Poder Executivo. Então, se é o Presidente da República que disso tudo depende, já que ele concentrou tudo também ao lado dele, então ele devia vir ao de cima, em vez de estarem a realizar esses encontros com a diáspora. Você tem problemas internos, ok? Dizem que a vassoura conhece melhor os cantos da sua casa. Você tem problemas internos. Em vez de resolver os problemas internos, ainda tem na diáspora. Quer dizer, na diáspora são questões meramente políticas, mais um voto que estão a ir à busca e começamos a ouvir esse historial de dinheiro, como é que um cidadão viaja com uma mala de dinheiro para ir ter com o pessoal da diáspora, enquanto aqui internamente temos problemas graves que precisam ser resolvidos, que se calhar não era necessário muita coisa. Quem são as pessoas que estão a falar que é eu diáspora? queria falar, são pessoas que trabalham no cônsul. Trabalham no cônsul. Exatamente, então penso que é nessa perspectiva onde a nossa dissertação vai, e queríamos lançar este repto e para pedir também centrais sindicais, como disse o meu colega de painel, Manuel José, que não deixemos portanto, levar essa situação assim de uma forma, vamos com cara de choramingão. Aqui tem que haver braço de ferro mesmo, braço de ferro entre as sindicais e o governo. O governo tem de ver que de facto há um descontentamento, porque nós os trabalhadores que fizemos acontecer ao nível do setor, quer seja público assim como privado, os salários só são pagos, o país só desenvolve porque tem trabalhadores. Se os trabalhadores disserem que não vamos trabalhar, não vamos ao nosso local de serviço, o país para mesmo tudo. Então, deve haver um braço de ferro e nós estamos aqui solidários, estamos aqui para dar esta força, para dizer que vamos avante. Okay. Se é necessário a greve entrar em vigor, pode entrar e nós estamos aqui também para poder dar o nosso máximo. Muito obrigado, Dr. Jacinto Sapalalo. Agradecemos também aos nossos queridos ouvintes que se mantêm fiéis à TV Raiar. Telespectador, obrigado pela correção, é o hábito da rádio. Agradecemos aos telespectadores fiéis à sua TV Raiar. Esse é o programa Visão dos Factos. Nós vamos agora abordar o nosso terceiro tema, que tem a ver com o 22º ano desde a assinatura dos Acordos de Paz. Os Acordos de Paz foram assinados no dia 4 de abril de 2002 entre o governo e as forças da UNITA, ou Partido UNITA. São passados 22 anos e eu vou à fala com os meus convidados sobre esse tema. Professor Alberto Coutinho, 22 anos depois da assinatura dos Acordos de Paz entre o governo e a UNITA, que ganhos é que nós podemos assinalar ao longo deste período do calar das armas? Bem, nós estamos agora a comemorar o 22º ano de paz. Infelizmente não uma paz. Os ganhos que a gente ganhou, pura e simplesmente poderíamos dizer aqui, acolhemos mais recuo do que avanços. Mas reconhecer algumas aberturas, refiro-me já, digamos assim, aquilo que é a maneira de olhar para o país, para aqueles que são fazedores de opinião, mas ainda assim o direito de comunicação e o direito de liberdade de expressão encontra cada vez mais coartado para os cidadãos. Então, o balanço que eu faço sobre o dia 4 da paz, não vejo avanços significativos, simplesmente recuo, porque o nosso contexto atual obriga-nos a falar desta maneira. Então, seria bom ser que neste 4 da paz, não é? As partes que uma vez estiveram em choque, digamos assim, as partes beligerantes, sentassem à mesma mesa e olhassem para isso como uma tábua de salvação para os seus cidadãos. Na verdade, quando se trata de paz, paz tem um significado gramático de ausência de conflito, ausência de guerra.
Mas nós estamos a verificar mesmo o calar das armas, mas a paz efetiva como tal não conseguimos acolher isso, porque deve trazer consigo soluções sociais, deve trazer consigo aquilo que é ou que são, digamos assim, a efetividade na sua plenitude da sociedade. Estamos a falar de, como diria aqui, tanto... Quer dizer, a paz para o cidadão, ele tem que sentir que existe paz porque consegue andar, consegue, digamos assim, viajar, consegue exercer a sua atividade econômica normalmente, o sistema econômico bem controlado e essa abertura toda que se dá para a sociedade, então reflete-se propriamente na paz. E isso não é o que se vê atualmente. Está tudo, mas tudo fechado. Não existe uma paz efetiva no nosso país, infelizmente. Dói falar isso, mas é a verdade, por acaso. O professor não acha que, independentemente dos problemas que vivemos a nível político, a nível social, mas um dos factos que apontou é a liberdade de circulação, algo que 22 anos atrás não era possível fazer de maneira livre, saindo de uma província para outra e vice-versa. Não vê nisso, por exemplo, um ganho? Não, a tal livre circulação que nós hoje estamos a verificar também não é propriamente livre circulação, não, como tal. É só olhar pelo estado das vias, que estão totalmente degradadas. Existem ainda pontes que não estão ligados de uma província para outra, estradas esburacadas. Bem, a circulação ainda não é efetiva, por acaso. Nós estamos a circular porque não notamos perigo, porque alguém vai atacar. Isso, sim senhora, não existe. Mas a circulação que a gente esperava de bens e serviços não se nota na efetividade. Não existe isso, diga-se a verdade, porque o estado das vias não é das mais corretas. É só olharmos aqui bem próximo, quem sai de Catete até o Dondo. Há uma parte da via que está totalmente degradada, a pessoa não circula à vontade. Então, os ganhos da paz não seria simplesmente as infraestruturas. A primeira coisa, depois de termos atingido a paz, não é isso, sentaram à mesma mesa e concordaram que haveria paz. A primeira coisa não seria a reconstrução do país de forma assim, né, infraestrutural, de betão, seria a reconstrução do próprio homem, a partir da mente, da consciência, porque é a consciência e a mente que se mexeu da pessoa. Então seria esse o primeiro trabalho, exercício a ser feito. Infelizmente não. Esqueceu-se essa atividade, apostaram no betão e a mesma aposta que se fez, infelizmente, não se verifica um ganho significativo, porque ainda existe, como se tem dito na gíria, Angola é um canteiro de obra. Infelizmente até hoje Angola é um canteiro de obra. Então acho que as duas coisas não estão bem correlacionadas e ainda há uma paragem significativa. Logo, a paz não é isso. A paz é mais do que isso, na verdade. Doutor Sapalalo, a sua opinião sobre os ganhos com a paz 22 anos depois? 22 anos depois, eu tenho a dizer que o país que nós temos contraria muito a realidade do povo angolano. Portanto, temos um país que está muito além das expectativas, mas temos aqui de enaltecer que o dia 22 vai continuar, ou seja, o dia 4 de abril vai continuar a estar no painel da história como um dia da paz e da reconciliação nacional. Infelizmente, esta reconciliação ainda está muito além das expectativas, porque nós temos um país com uma certa tonalidade de exclusividade. Ainda existem questões tribais, questões de nepotismo, questões partidárias, não é? Que continuam a dividir, portanto, muitos angolanos do Cabinda Cunene. O memorando de entendimento, ou seja, este processo inicialmente começou com os acordos de Alvor em janeiro de 1974, 75. Em seguida tivemos os acordos de Cessa em 1991, depois os acordos de Zaca em 1994. Foi um processo que teve os seus momentos, mas aqui enaltecer também o papel do meu partido na oposição, que é o UNITA, por intermédio do Sabino, que
tudo sempre fez para que os angolanos de Cabinda ao Cunene pudessem se reconciliar, inclusive até doar a sua própria vida. Isso muitos não conseguem aceitar até hoje essa realidade, mas e está ali, os factos por si dizem tudo, não é preciso sermos muito, seja lá, espertalhões. Por outra, dizer que o memorando de entendimento do Luena, após a sua assinatura, olhou-se para ele como algo que pudesse trazer melhoria na vida dos angolanos, algo que pudesse trazer expectativas grandes, infelizmente. Assinou-se um memorando de entendimento, Luena, a paz veio, mas essa paz ainda continuamos a notar que é uma paz que simboliza, de uma certa forma, o calar das armas, como disse o professor Coutinho. Isso não é no sentido de querermos ser, sei lá, não é pessimista, ok? Se dissermos que o país não mudou alguma coisa, mudou, sim senhor, mudou, mas o que precisamos no país é desenvolvimento. Precisamos de desenvolvimento, não de crescimento. Precisamos desenvolver o país, porque o desenvolvimento se circunscreve mais na perspectiva da formação, né, do homem, da criação de novos valores, porque é o homem que vai dar, portanto, visão, não é, daquilo que é o próprio desenvolvimento. É o homem que tem a iniciativa de criar novos valores, é o homem que tem ideias de perspectivar aquilo que o futuro pode trazer. Portanto, temos mais aposta em algumas estruturas, que muitas delas também, hoje temos aí as centralidades e tudo mais, gastar no erário público, mas muitas dessas centralidades estão inabitadas. Okay? Estão inabitadas e não sabemos o que é que se passa, que as pessoas estão a padecer, as pessoas estão a viver momentos difíceis, falta de habitação, não se cria condições de créditos habitacionais para todos os cidadãos, ao nível de todos os setores. Então está numa situação muito, mas muito complicada. Okay. Também notamos que sobre o mesmo processo de reconciliação nacional, ou seja, sobre o mesmo processo, temos aqui problemas, não é, da própria institucionalização do Estado Democrático de Direito, que está além das expectativas. Temos problema da institucionalização das autarquias, que é o poder local. Temos problema de pobreza extrema, muito extrema mesmo. Temos problema de falta de emprego, com maior incidência na camada juvenil. Okay? Temos problema da cesta básica, que hoje constitui também uma certa dificuldade, porque o povo não tem poder de compra. Então, esta e outras situações, se quisermos falar verdadeiramente sobre a paz, ainda temos grandes coisas por fazer. Então, lança-se aqui o repto para quem está a dirigir o país, que olhemos para estas questões todas com uma certa responsabilidade. Olhemos para estas questões todas e pararmos, pensarmos que 22 anos depois, o que é que nós já fizemos? Okay? O que é que nós temos para fazer? E para onde vai este país? Nós precisamos de começar também a galgar passos, não é? Olhando para os outros horizontes. Okay? Não queremos aqui trazer uma comparação, por exemplo, com a Europa, a América, mas precisamos de imitar o que os outros fazem. Só que nós temos um grande problema com aqueles que têm o poderio financeiro, ou seja, o poder financeiro, né? Os entes públicos, os agentes do Estado que viajam um pouco por este mundo, vão fora, em vez de trazerem aquilo que poderia ser benéfico para os angolanos, não. Trazem coisas que se calhar simplesmente para poderem favorecer o seu bolso. Daí a razão de hoje vivemos uma realidade que não tem a ver com a nossa. O país perdeu aquela cultura, ok? Vemos hoje por toda parte as pessoas andam como querem, falam como querem, vestem como querem. Ninguém põe mão nisso. É só olharmos também para a questão, por exemplo, das nossas cerimônias fúnebres, como é que acontecem. Quando está a passar, por exemplo, um cadáver na via pública,
gente a fazerem coisas que não deviam ser. Mas nós temos o governo, temos os ministérios ali, por exemplo, o Ministério da Cultura, temos o Ministério das Juventude e Desporto, temos as entidades tradicionais, as entidades religiosas. Portanto, estamos a falar da paz. A paz tem a ver com tudo um pouco disso, ok? Nós precisamos de olhar para o nosso país como uma joia. Precisamos de olhar para o nosso país como uma esposa que nós temos em casa, que todos os dias precisa de um investimento para ela estar no seu melhor, ok? Ok. Exatamente isso. Então, 22 anos de paz, alguma coisa fez-se, mas o que precisa ser feito ainda é o mais, e chama-se aqui a responsabilidade ao Estado para que olhe para Angola como um país do futuro, que não simplesmente um canteiro de obras, onde essas obras, muitas delas também não acabam por dignificar ao próprio cidadão angolano. Manuel José, quando eu fazia a questão ao nosso jurista, Manuel José fez aqui uma deixa, para pior, quando eu questionava as mudanças ou os ganhos. E o doutor disse que mudou, e Manuel José disse para pior. Como justifica essa sua deixa de que o país mudou para pior? Eu vou justificar. Mas antes de começar com esses que eu chamo chavões, são chavões, ganhos, né? Perdas, já, isso é chavão. E o chavão tem um único objetivo: distrair as pessoas. E vou começar pelo início. Nós somos desonestos, todos nós. Né? Partilhamos por ser desonestos. Primeiro ponto. Paz. O que é paz? O meu colega aqui do painel aproximou-se ali a definição. E nós o que é que pegamos? Em função do nosso interesse, nós pegamos uma parte desse conceito de paz. Eu gosto de ouvir o conceito de paz dos religiosos. Aquele que é completo. E nós nos apegamos numa parte desse conceito para definir a própria paz. Não é? Em nenhum dicionário vais encontrar que paz é calar das armas. Não vai encontrar. Aliás, esse slogan devia ser até assim. Se quisermos ser honestos. Angola celebra 22 anos após os acordos do calar das armas. É aquilo que aconteceu. E nem isso, nem esse calar das armas, é na totalidade. Por quê? Porque Cabinda é Angola. Né? Nós costumamos falar de Cabinda ao Cunene. Em Cabinda. E vamos falar aqui, tem um tema aqui que você mesmo vai trazer aqui. Que vai falar disso. Tem a guerra aí. Okay. Não tem guerra em Cabinda. Exato. Não morreram pessoas. Você vai trazer aqui, vamos falar. Mas estamos a falar de paz. Desonestos. Por outra, se nós formos no rigor, né, de paz, o que é paz? Eu, se tiver fome, não tenho paz. Eu, se não tiver acesso à educação, não tiver escola, não tenho paz. Se eu não tiver, mas agora tenho medo de ficar doente. Se eu não tiver um sítio para recorrer quando estiver doente, eu não tenho paz. Qual é a paz, afinal? Os religiosos têm uma frase que eles dizem sempre: tem que ter, tem que ter tranquilidade espiritual. Tá? Qual é a tranquilidade? Se nós mesmo costumamos a dizer aqui, e as notícias não desmentem isso, né? Que aumentou o número de angolanos que vão comer nos contentores. Estou a mentir? Não acontece? Então como é que você vai dizer que tem paz? Com pessoas a irem comer nos contentores. Agora eu vou falar dos próprios pseudo-detentores do poder. Eles próprios desmentem a si mesmos. Vou falar dos presidentes. Os presidentes angolanos, estou a falar dos anteriores, Agostinho Neto, José Eduardo e esse presidente atual. Quando eles e os familiares dele, quando eles têm algum problema com saúde, onde é que eles vão? Nós já temos paz aqui. Não é isso que está a dizer? 22 anos, não sei o quê, de paz. Até a ministra da Saúde
acho que é o ano passado ou ano antepassado, né? Foi para Portugal, foi manchete lá nos principais jornais portugueses. A notícia foi mesmo essa. Ministro da Saúde de Angola e tratamento em Portugal. Foi mesmo essa a notícia. A número 1 da saúde. Oh, afinal nós não estamos em paz. O tal chavão que você está a dizer, o ganho, é esse o ganho, é a saúde. Ele próprio está a me desmentir. Quando ele precisar da saúde, vai lá fora. Educação. Como é que nós estamos em termos de educação? Saiu um relatório agora de uma organização internacional. Não sei porque ele não veio parar aqui também, para nós falarmos. Seria importante falar, para nós atestar essa paz. O tal relatório internacional diz assim, que Angola é um dos piores países, né, para se formar em todos os níveis. Está ali. Quer dizer, não está ali, né? Não está ali, até para não vai passar lá. Mas está ali. Saiu. Até o professor, catedrático, o doutor Zassala, disse que nós agora formamos estudantes fictícios. É pronunciamento de um professor. É professor da Universidade Pública. Doutor Zassala. E saiu lá, um dos piores países, eu vou repetir isso, dos piores países para se formar em todos os níveis. Não fui eu que disse. Se bem que eu também já disse, né, atrás, mas como eu sou daqui, o que eu digo aqui não tem importância. Mas quando vem de fora, né, com as organizações internacionais, já valoriza. Né? Em termos de saúde, já falei, em termos de educação, em termos de alimentação, não tem, qual é a paz que você tem? Paz de ganho de quê? Qual é ganho? Né? Não há ganho nenhum. Eu costumo dizer que, frequentemente, as coisas estão pior agora. Aliás, as três sindicais, nós abrimos com as três sindicais. As três sindicais representam quem? Os trabalhadores angolanos. Os trabalhadores estão a gemer. Estão a pedir ao executivo para aumentar o salário. Aquele que ganha não chega. E você vem depois dizer que não, paz, trouxe ganho. Mas ganho de quê? Qual é o ganho que está afinal? Ou nós estamos a ser parvos, ou estamos a ser tomados por parvos, nós. Os sindicatos, as três centrais sindicais representam os trabalhadores angolanos. Não tiveram em greve a primeira fase. Greve nacional. Estão a dizer assim que não está bem. Os trabalhadores. O meu colega aqui para ele disse, não, o outro colega, que falou, quer dizer, isso não são para valores. Quando o indivíduo trabalha, quando o indivíduo trabalha para ter um salário, o salário que significa esse ser humano. Se os trabalhadores estão a reclamar, não sou eu que estou a dizer. E ainda foram lá numa pensão de negociação e disseram que não houve consenso. Então agora vamos falar, não, chegou a abrir, não, paz, tivemos ganho, ganho de quê? Mas quando é o ganho, que honestamente, intelectualmente honesto, que vai vir dizer que tem ganho, ganho de quê? Ganho de dinheiro no bolso que aumentou, tudo bem. Da classe que domina isso, tem ganho, sim senhora. Porque eles quando ficam todos eles, a começar de cima, quando eles estão doentes, o que é que eles fazem? E a prática é o verdadeiro critério da verdade. Não vale a pena virmos aqui com discursos. A prática é o único critério da verdade. Os nossos dirigentes, quando estão doentes, todos eles, a começar do presidente, vão lá fora. Oh, mas tentar fugir o quê? Já tem paz aqui. Essa paz, que devia significar bons hospitais, aliás, ele é que inaugura. Então não vai lá no hospital que ele inaugurou por quê? Se aqui já tem paz, vai procurar a Espanha. Vai para a Espanha. O presidente anterior falecido foi para a Espanha. Aliás, morreu lá. Agostinho foi morrer na União Soviética. Então estamos tomando paz. Qual paz? Paz de quê? Se a própria independência é discutível, há um deputado que até já falecido, que dizia que a mãe dele se perguntava, mas essa independência até quando é que vai chegar? A própria independência é discutível. Qual paz? Paz de quê? Aquilo foi o calar das armas. Dois grupos decidiram, né, por acordo, decidiram parar com os tiros.
Mas é mesmo também só aí. Porque como eu disse aqui, já vamos falar de Cabinda, que tem lá que tota a guerra. Está a morrer pessoas, vamos falar aqui. Mas qual paz, qual ganho? Você vai vir me dizer, e eu assim, tranquilamente mesmo, com consciência, vou dizer que nessa terra aqui que eu estou a ver, eu estou aqui. Eu não saí, eu estou aqui dentro. Você tem paz, qual paz? Ok. Paz de quê? Estamos a trabalhar as pessoas. Obrigado, Manuel José. Agradecemos também os nossos telespectadores que acompanham o seu programa A Visão dos Factos. Nós vamos agora para o nosso último tema, que, como fez menção Manuel José, tem a ver com Cabinda. Na última semana, a FLEC, Grupo Armado, fez sair um comunicado que dava conta de conflitos. É Grupo Armado, senhor jornalista. Estamos a nos referir do lado. Mesmo. Estamos a falar do lado armado. Não, é para repetir mesmo, para você enfatizar. Grupo Armado. E você falou de paz, não falei de paz agora. Estamos a falar da FLEC, que fez sair um comunicado de como está envolvida em conflitos com o exército angolano na província de Cabinda, e deste conflito, segundo o que fez saber a FLEC, resultou em baixas por parte das Forças Armadas angolanas num número superior a 2 dezenas. E dentre estas baixas constam também oficiais superiores. E eu vou começar com o Manuel José. Eu já disse tudo até. Vou dizer mais uma vez. Você próprio que falou grupos armados. Até, quer dizer, nega aquele conceito que nós estamos a ter aqui. Exato. Né? Que nem o caráter das armas aqui, porque Cabinda é Angola. Exato. Tem guerra lá e tem um assunto mal resolvido. Desde Simulambuco, as pessoas estão a gritar lá em Cabinda. As pessoas falam, tem um assunto mal resolvido. Tiraram o indivíduo lá de Cabinda para pôr lá aqui, para fazer de conta que representava, não representava ninguém lá em Cabinda. Não representava, veio aqui, deram condições e tal, para fingir que representava os Cabinda. Ia lá só, assim, sem guardas para ver. Não representava nada, tem um assunto lá mal resolvido. E de quando em vez há esses focos de conflito que põem pessoas. Então tem guerra ali em Cabinda. Exato. Manuel José, a minha questão vai propriamente nisso. Quando um lado diz que há guerra, há conflitos em Cabinda, mas nós vemos recorrentemente o executivo angolano dizer que Cabinda está tranquila, Cabinda não tem guerra. Como é que se pode entender esse lado do executivo em teimosamente, vamos aqui por aspas, afirmar que não há conflitos em Cabinda? Não, mas eu também disse aqui, né? Que eles próprios também desmentem, porque para mim não me interessa o que ele diz. Eu não levo muito em consideração o que ele diz. Okay. Eu vou mais para aquilo que ele faz. Eu expliquei aqui. Quando alguém aí do executivo tiver problema, né? Problema, onde é que ele vai? Ele vai fora. Até dinheiro aqui desse banco. Eu não acredito que eles depositam dinheiro aqui. Está lá fora. Aí lá, David Mendes tinha escrito isso antes de se tornar o que se tornou. Eu tenho um livro que eu tenho lá na minha casa, onde ele tinha as contas e tudo dos paraísos fiscais de dirigentes angolanos. Até o dinheiro é lá fora. O dinheiro é lá fora. A saúde eles vão buscar lá fora. A educação, os filhos deles todos. O presidente da República, o ano passado, ou o ano antepassado, se não estou em erro, foi visitar a filha que defendeu a licenciatura, acho que em Londres, na Inglaterra. Ainda foi recebido lá por um grupo de angolanos lá, que diziam que não queriam ele lá. Okay. A filha dele, do presidente da República, foi fazer. Então nós não temos aqui já institutos, não temos com as universidades. Temos aqui. Mas afinal essa universidade não serve para eles. Só serve para os outros e tal. Eles próprios atos dele estão a dizer que não está nada bom aqui. É isso que me importa. Aliás, acho que devia importar também a toda a gente. Os atos dele mesmo, está a dizer assim, até presente, o anterior, o falecido, José Eduardo, ficou 2 anos lá fora. Ele governou 38 anos aqui, 38 anos. Era o magnânimo, era o dono do ar que respiramos, era dono de tudo. Mas foi procurar refúgio fora. Ok. O que é que ele está a dizer?
Quer dizer que não está bom aqui. Tá bem, obrigado, Manuel José. Professor Alberto Coutinho, que soluções podemos apontar para este problema de Cabinda? A solução passa por acordos. Infelizmente, quem nos governa não tem essa sensibilidade de sentar e conversar para dirimir conflitos. E quando se tem situações do gênero, onde envolve morte, já estamos a falar da isenção da paz. Não existe paz, na verdade, né? Que a priori acabamos de falar aqui. E o nosso governo peca muito nesse quesito, não consegue sentar e conversar. Então, se uma parte pede a independência, digamos assim, da sua terra, você como Presidente da República tem que criar instrumentos, tem que criar, digamos assim, aparato suficiente para sentar, conversar e pôr os pontos nos i e traço no T. Acho que a Cabinda é uma parte, é uma coisa pequena, não dá muito trabalho, até porque esse grupo armado, se calhar não é um grupo assim tão numeroso. Por que está a dar trabalho ao governo? O que é que está a faltar, na verdade? Eu acho que é mesmo consenso, é sentar e conversar e assinar instrumentos para que o assunto seja ultrapassado. E, aliás, a governadora que foi empossada lá, que está a governar a província de Cabinda, acho que não está a ter, digamos assim, capacidade para dominar, não diria até dominar, capacidade de congregar esse grupo, consertar, entrar em concertação com esse grupo, pese embora ela ser uma simples governadora, não ter essa capacidade, mas pelo seu estatuto, no isso de governadora, seria ela a influenciar com que as partes viessem para uma negociação. Mas olhando para, não que seja machismo, mas iria-se enviar pessoa com uma certa índole para trazer a mesa de conversação e ultrapassar o mesmo conflito. Veja que morrem pessoas, não é? E tenho certeza que daqui a tempos ainda voltam a atacar. Imagina se invadirem uma comunidade, invadirem a sede da província, ir até o governo. Isso é que a gente não espera, na verdade. Então, a comunicação deve ser bem feita, partirem para uma negociação e ver o assunto ultrapassado. Também são angolanos, na verdade, são angolanos. Devem rever, acho que tem o problema do acordo de Simulambuco, que até hoje, segundo eles, não são ouvidos, a terra não pertence a Angola, nós não somos isso de Angola. Então, tem que se rever. Acho que existem instrumentos necessários, ou seja, possíveis, para se ultrapassar isso. Doutor Jacinto Sapalalo, é sabido que recentemente, ou de alguns anos para cá, houve um acordo que foi assinado de cessação das hostilidades em Cabinda, em que teve a parte angolana e teve também o senhor Antônio Bento Bembe, que assinou pelo movimento independentista de Cabinda. Juridicamente falando, com a continuidade desses conflitos armados, como é que fica esse acordo de paz que já havia sido assinado para Cabinda? Bom, eu lembro-me que deste memorando de entendimento que havia sido assinado, onde fez parte o ilustre Antônio Bento Bembe. Bento Bembe, da parte do governo fez parte o Dr. Virgílio de Fontes Pereira. Isto aconteceu na mídia. Exato. Todos nós tínhamos a noção de que seria um memorando que traria consigo algumas melhorias, onde certos problemas pudessem ser ultrapassados. Bom, juridicamente falando, Cabinda, dentro dos marcos da lei, faz parte do território angolano, porque ela está sob auspício, ou seja, sob tutela jurídica do Estado angolano e todos os elementos que regem o ordenamento jurídico desta província estão dentro dos marcos da Constituição e da nossa lei. Mas o que nós estamos a ver é o povo cabindense está a reclamar uma certa independência. Todas as tentativas feitas até o momento em que o memorando foi assinado e não teve sucesso, juridicamente, essas linhas de forças todas ficam neutras, ok? Perdem a caducidade e não há necessidade
de continuarmos a olhar para este elemento como algo que pode trazer melhorias. Eu ainda vou além. A questão de Cabinda, da forma como se desenha, já não depende de uma governadora, transcende as expectativas. Okay? Significa dizer que a governadora de Cabinda, a partir da altura que ela não teve aquela legitimidade no momento da sua nomeação, não teve aquela aceitação da parte dos cidadãos cabindenses, todas as tentativas que ela puder criar no sentido de encontrar uma mesa redonda para ultrapassar os problemas ficam infundadas. Significa dizer que este problema é mesmo do governo, é mesmo do titular do poder executivo, porque aqui nós temos que saber, não é? Apontar o dedo nas coisas conforme elas estão desenhadas. Se os presidentes de outros partidos políticos na oposição vão lá normalmente, conseguem ter aquele ambiente salutar, são bem-vindos, são levados com aquelas honras tradicionais, nós temos visto pelas imagens. O Presidente da República pode fazer o mesmo. O Presidente da República, nesse momento, devia fazer um diagnóstico, ao invés de criar essa tal comissão, desse mais uma vez, tentar e não resultar, ela pessoalmente devia fazer uma marcha para lá, porque não se acredita com uma parte do território angolano. Okay? Nós aqui estamos em ambiente que não é de paz, como disse o meu colega de painel, Manuel José, ele tem razão, porque paz não é só o calar das almas, mas significa quando nós não temos pão em casa, não temos água, não temos paz. Okay. Quando não temos liberdade de expressão, não temos paz. Então, o nosso vizinho aqui bem próximo está em guerra, estão a morrer pessoas, mas nós aqui estamos a omitir esta informação. Os órgãos de comunicação estatal não apresentam essa realidade, mas felizmente hoje temos as redes sociais que fazem um papel muito gratificante. Okay. Significa dizer, é um problema que diz-nos respeito a todos nós. O governo deve parar de fazer 30 por uma linha e olhar para os problemas que assolam o país, não é? Como problema de todos, porque Cabinda é urgente a intervenção, é urgente. A FLEC não está a desencadear esses ataques, ou esses confrontos com as FARC. Por acaso, alguma coisa existe, ok? E esta coisa precisa ser vista com urgência. Está-se a reclamar aqui um princípio de territorialidade, ok? Sim. Que nos marcos da lei, nos marcos da nossa Constituição, Cabinda não é um país, uma província fora do território independente, não. Nos marcos da lei, Cabinda é uma parte do território angolano que está dentro desta soberania angolana, que precisa de andar nos marcos da lei, de acordo com aquilo que são, portanto, os formatos do ordenamento jurídico angolano. Agora, quando não se olha para este problema com uma certa seriedade, então estamos a dizer que não há vontade política do Estado querer intervir neste problema para que tudo seja ultrapassado. E estão a morrer pessoas, estão a perder vidas humanas. É muito complicado. E eu tenho plena certeza que os cidadãos cabindenses, com esta ligeireza que o nosso governo sempre tomou em olhar para o problema de Cabinda, o grau de crispação, o grau de descontentamento só sobe todos os dias que passa. Então a intervenção é urgente.